Estamos iniciando mais um Compartilhando Cristo. Lá no livro de João, no capítulo 20, de verso 25, diz assim: Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Queridos, a palavra do Senhor hoje, ela nos traz o texto de alguns dos discípulos de Jesus chegaram até Tomé e falaram para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor ressuscitou, conforme ele havia dito. Mas Tomé, ele havia passado 3 anos com o Senhor Jesus, que foi mais ou menos o período em que Jesus exerceu o seu ministério aqui na terra, e Tomé olhou para os discípulos, mesmo depois de ter ficado todo este tempo com o Senhor Jesus, mesmo depois de ter visto inúmeros milagres, inúmeros feitos que o Senhor Jesus fez, Tomé olhou e falou assim: eu só creio que ele ressuscitou se eu ver as marcas dos cravos em suas mãos, se eu puder tocar nas marcas dos cravos. E sabe, queridos, no texto, continuando o texto, Jesus, ele chega até a casa onde ali estavam reunidos os discípulos 8 dias depois. E ele fala para Tomé: Tomé, você queria ver aqui, ó? Então aqui está, coloque a sua mão aqui. Só porque você me vê agora, você crê? Pois bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Queridos, o Senhor me trouxe ao meu coração esta mensagem durante esta semana. Porque por diversas vezes nós nos encontramos como Tomé. Nós já vivemos muitos milagres, já vivemos muitos prodígios do Senhor, e chega em determinados momentos da vida na qual nós pedimos a Deus um sinal. Nós pedimos para que o Senhor nos dê um sinal de que Ele é conosco, de que Ele não nos abandonou, de que Ele não nos deixou, de que a promessa que Ele nos fez vai se cumprir, como se Deus Ele se esquecesse de nós. Sabe, queridos, é natural nós pensarmos que pode estar demorando muito. É natural, porque somos seres humanos, somos falhos. Mas uma coisa que não pode sair do nosso coração é que Deus, Ele nunca falhou e não é com você que Ele vai falhar. Pois a palavra nos ensina que passará os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus, ela não passa vazia, ela não volta vazia, ela se cumpre em nossas vidas. Então, independente de como você está hoje, do que você tem enfrentado, queridos, a palavra nos encoraja a crer naquilo que o Senhor nos falou, aquilo que o Senhor nos prometeu. Então, nós não podemos agir, nós não podemos pensar como Tomé pensou naquele momento. Nós não podemos viver, queridos, baseados em sinais. Eu só creio se o Senhor me der um sinal. Eu só faço isso se o Senhor fizer aquilo. Não é assim. Olha, a Bíblia nos traz um exemplo muito, muito claro. Deus, Ele chegou, olhou para a humanidade e escolheu Noé para construir a arca. Ele achou graça na vida de Noé e falou assim: Noé, se prepara, porque você vai construir a arca. A arca na qual vai abrigar ali um casal de cada animal, de cada espécie de animal. E Deus passou as medidas como queria a arca e tal para Noé, e assim Noé fez. A arca demorou 100 anos para ficar pronta. Mas, queridos, a treta não foi a construção da arca. A treta foi que, naquela época,
não havia chuva. Naquela época não havia chuva como nós vemos hoje. O que acontecia naquela época? Vinha um orvalho, um sereno, sobre a terra, na qual umedecia a terra e permitia ali nascer a vegetação. Mas chuva a ponto de um dilúvio não tinha. Mas, queridos, Noé, ele não ficou falando com Deus, mas Senhor, vamos me chamar de louco, mas Senhor, aqui não chove, como vai cair um dilúvio? Mas Senhor isso, mas Senhor aquilo. Não. Deus falou com Noé e durante os 100 anos de construção da arca, Deus ele não falou mais com Noé. Mas Noé acreditou, Noé confiou na palavra do Senhor. Noé creu que aquilo que o Senhor tinha dado para ele, a orientação que o Senhor tinha dado para ele, ela ia se cumprir. Aquele propósito que Deus colocou nas mãos de Noé, ele precisaria executar independente de qualquer coisa. Então, queridos, nós não podemos viver uma vida baseada simplesmente nos sinais que o Senhor pode ou não dar para nós. A nossa fé, ela não pode ser baseada em sinais. A nossa fé, queridos, ela tem que ser baseada naquilo que o Senhor é. Queridos, a maior prova de amor que nós precisávamos, que alguém poderia fazer por nós, Deus ele já fez lá na cruz do Calvário. Ele enviou seu Filho unigênito, para pagar o preço que não era dele, para viver uma situação que ele não precisava viver. E ali o Senhor Jesus ele veio, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele pagou um preço que não era para ele pagar, e sim para nós pagarmos. Ele cumpriu o propósito que Deus destinou a ele. Então, a maior prova de amor, o maior sinal que nós poderíamos ter, Deus ele já fez há mais de 2000 anos atrás, quando nosso Senhor Jesus foi morto, crucificado lá na cruz do Calvário. Mas para a honra e glória do nome de Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, pois ele vive. Ele vive, queridos. Então, se alegre neste momento. Eu não estou dizendo que a nossa vida ela vai ser um mar de rosas, que ela vai ser fácil ou qualquer coisa nesse sentido. Não, porque nós teremos dificuldades. Mas em toda dificuldade em que nós passarmos, Jesus ele está presente. Jesus ele está conosco, nos dando a direção certa, nos mostrando o caminho certo. Então, quando o medo quiser tomar conta do seu coração, feche a porta do seu quarto e ore ao nosso Senhor. Converse com Ele. Quando a insegurança quiser tomar conta da sua vida, das suas atitudes, ore ao nosso Senhor. Quando as circunstâncias quiserem dizer como vai ser o seu dia, como vai ser a sua semana, ore ao nosso Senhor. Chegue diante do Senhor e coloque tudo a Ele. Coloque tudo diante dEle. Pois, queridos, Ele sabe o que é o melhor a se fazer. Não seja como Pedro, que estava andando sobre as águas, mas preferiu olhar para o tamanho das ondas, para a força do vento, e então ele afundou. Jesus disse: bem-aventurado, feliz, próspero, alegre é aqueles que não viram, mas creram. Uau! Uau, Senhor! Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, queridos, creia. Creia em cada promessa. Creia em cada palavra que o Senhor te disse. Creia em tudo que a Bíblia diz a seu respeito. A palavra nos ensina que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ou seja, tudo que nós precisamos já foi liberado sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos crer. Creia. Creia, não desanime. Não desanime. Olhe
para o autor e consumador da sua fé. Olhe, mantenha seu olhar firme, fixo em Jesus Cristo, pois Ele é e sempre será o nosso Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele nunca mudou e Ele sempre estará contigo. Então, queridos, não viva uma vida baseada em sinais. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é belo, o Senhor é extraordinário. Eu te louvo e te agradeço por todos os dias o Senhor se importar com as nossas vidas, o Senhor depositar confiança, amor e graça sobre nós. Jesus, confesso que nem sempre é fácil, mas o Senhor não nos prometeu facilidade. Mas em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti pedindo para que o Senhor nos fortaleça, nos capacite e nos auxilie, nos ajude nos momentos em que as dúvidas, a insegurança baterem em nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, precisamos do Senhor. Precisamos da Tua presença, precisamos da Tua presença em nossas vidas, ao nosso lado todos os dias. Pois sem o Senhor, sem a Tua graça, Pai, nós não podemos nada. Em nome de Jesus, Pai, entregamos tudo ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Queridos, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Queridos, antes de encerrar esta mensagem, não esqueça de dar o joinha, aperta o like, deixe o joinha, porque isso é muito importante para nós. Isso faz toda a diferença para que mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Então, deixa o joinha, comenta aqui embaixo, compartilha, manda ela para um amigo, para uma amiga, para que também a semana deles comece abençoada, assim como a sua já está sendo abençoada, tá bom, queridos? Então, curte, comenta e compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque toda segunda-feira às 6h30 da manhã temos uma mensagem da parte de Deus para abençoar a sua vida e a sua semana. Tá bom, queridos? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo no seu coração e Deus abençoe.